Salve, querido ouvinte, aqui é o J.R. Cardoso e essa é a consultoria do Método Rei Salomão. Aqui analisamos problemas de nossos seguidores e, baseados na sabedoria bíblica milenar de Provérbios, sugerimos soluções. Os nomes foram alterados para preservar suas identidades. Chegou até nós uma mensagem que não é uma mensagem de crise financeira. Não é uma mensagem de separação, de demissão, de perda. É uma mensagem escrita por um homem que, olhando de fora, tem uma vida que muitos desejariam ter. Um bom apartamento, uma boa esposa, uma linda filha de 8 anos, plano de saúde, carro na última parcela, 15 anos de carreira construída com dedicação real. Ele se chama Henrique, 43 anos, e escreve de uma varanda, numa quarta-feira à noite, com um copo de uísque que não terminou porque não estava com vontade nem disso. A frase com que ele resume a sua vida me ficou presa no peito. Ele diz: tenho uma vida construída com competência e habitada com distância, como se tivesse erguido uma casa bonita e ficasse olhando para ela pela janela, olhando de fora sem conseguir entrar. Eu quero que você pare por um momento e sinta o peso dessa frase. Uma casa bonita, observada de fora. Henrique conta que na última reunião de resultados, quando o diretor anunciou que a equipe havia superado todas as metas do semestre, ele olhou para os slides com os números verdes e pensou: e daí? E até ficou com vergonha desse pensamento. Mas o pensamento voltou. E continua voltando. Conta que no aniversário de 40 anos, uma festa de surpresa com 30 pessoas que o amam de verdade, ele sorriu durante 6 horas, mas se sentiu completamente só. Como se estivesse atrás de um vidro, observando a própria festa de longe. E conta que às vezes, durante o jantar, olha para a Renata, sua esposa, uma boa mulher, e ele diz isso sem automatismo. E se pergunta num sussurro que nunca diz em voz alta se isso foi o que escolheu ou se foi isso que aconteceu enquanto ele estava ocupado construindo a vida que achava que deveria construir. Isso não é ingratidão, não é fraqueza. Tem um nome que Viktor Frankl, depois de sobreviver ao que há de mais brutal na existência humana, identificou com precisão. É uma crise de sentido. Frankl nos ensinou que o ser humano pode suportar qualquer como, desde que encontre um porquê suficientemente grande. Henrique tem o como resolvido com maestria, mas o porquê parou de responder quando chamado. E aí os números verdes nos slides não significam nada. E aí a festa, com 30 pessoas, se transforma em solidão atrás de um vidro. Daniel Goleman diria que o que Henrique vive é uma desconexão entre o self executivo, aquele que planeja, entrega, performa, e o self emocional, aquele que precisa de sentido, de pertencimento, de presença real. Duas partes do mesmo homem que foram, ao longo de 15 anos de construção competente, vivendo em andares separados do mesmo edifício. O acelerador de sabedoria nos diz que existe um momento, um único momento, que não anuncia a sua chegada, mas que toda pessoa que viveu o suficiente reconhece quando vê. No instante que o universo para, vira seu rosto em nossa direção e pergunta com toda a seriedade do mundo: o que você quer? Não o que você acha que quer. O que você, no fundo mais silencioso do seu ser, verdadeiramente deseja. Henrique, essa pergunta está sendo feita para você agora, nesta varanda, neste copo não terminado, neste e daí que continua voltando. E o primeiro passo para respondê-la não é uma mudança radical, não é largar o emprego, mudar de cidade, refazer tudo.
É criar silêncio suficiente para ouvir o que o barulho de 15 anos de construção foi cobrindo. A sabedoria, como nos ensinam os provérbios, clama nas ruas e nos cruzamentos. Ela sempre esteve falando. O problema nunca foi a escassez de sabedoria, foi a escassez da nossa atenção. Há também uma conversa que precisa acontecer com Renata. Não uma conversa de diagnóstico do casamento. Ainda não. A conversa de vulnerabilidade. Estou perdido de um jeito que ainda não sei explicar. E você merece saber. Essa frase, dita com honestidade, pode abrir uma dimensão do casamento que 15 anos de afeto estável ainda não tocou. E há um processo de autoconhecimento que precisa de companhia. Um terapeuta, um espaço de análise sério, alguém que possa ser o espelho externo que nenhum de nós consegue ser para si mesmo. Salomão, o rei mais sábio da história, tinha os maiores sábios da antiguidade ao seu redor. Ele não tomava decisões sobre si mesmo sozinho. Buscar esse tipo de ajuda não é fraqueza. É a forma mais sofisticada de inteligência que existe. Porque o problema de Henrique não é que algo esteja errado no que ele tem. É que está incompleto o que ele é. Há uma dimensão dele que ficou esperando enquanto o gerente de projetos construía a vida que devia ser construída. E esta dimensão não morreu de espera. Ela está aqui, nesta carta, neste uísque não terminado, neste e daí que se recusa a ir embora. Ela está esperando ser encontrada. Beatriz tem 8 anos. Renata ainda é a mulher boa, descrita, sem automatismo. Henrique ainda sente desconforto suficiente para escrever cartas às 22 horas de uma quarta-feira. Isso não é pouco. Isso é tudo. E as palavras que encerram essa resposta são dos provérbios revisitados e precisam ser ouvidas devagar. O espírito do homem é lâmpada do Senhor, que sonda todo o interior do ser. Não uma lâmpada qualquer, não uma luz comum, lâmpada do Senhor, instrumento divino, ferramenta celestial, seu próprio espírito, aquela parte mais profunda de você, aquela consciência interior, aquela voz interna, é lâmpada do Senhor. Por isso, preste atenção à sua consciência, ouça a sua voz interior, não ignore os alertas do seu próprio espírito, porque é a lâmpada do Senhor operando em você, sondando você, revelando você a você mesmo. Sua lâmpada está acesa, Henrique. Ela falou esta noite, numa varanda, através de uma carta que você teve a coragem de escrever. Recomendo fortemente que você leia Provérbios revisitados todos os dias. Isso vai revelar seu propósito, o que Deus quer que você faça na vida. No primeiro dia do mês, leia o capítulo 1. No dia 2, o capítulo 2 e assim por diante. Isso vai transformá-lo. Tudo vai melhorar. A autoestima, os relacionamentos, a confiança, o trabalho, as finanças, decisões acertadas, novas oportunidades e seu propósito. A busca de cada dia vai estar melhor. Você vai se sentir melhor. Primeiro descobrir o propósito, depois viver para honrá-lo, e a vida será uma sequência de dias cada vez melhores e mais belos. Se você, ouvinte, quer uma consultoria gratuita, envie seu questionamento para o WhatsApp 41 3619 1010. 41 3619 1010. Antes de encerrar, é muito importante lembrar que o conteúdo do Método Rei Salomão tem caráter exclusivamente orientativo e educacional, e não substitui o acompanhamento de profissionais qualificados. Questões de saúde mental, finanças, direito ou medicina exigem atenção especializada. Procure sempre um profissional habilitado. O Método Rei Salomão não se responsabiliza por decisões tomadas com base exclusiva no conteúdo desse programa. Buscar ajuda é sabedoria, não fraqueza. Que Deus nos abençoe com sabedoria.